ações que estão sendo realizadas nas unidades escolares. Em relação à tecnologia, a gente vê o quanto a gente evoluiu, o quanto os professores gostam de entender que a tecnologia é uma excelente ferramenta pedagógica e não está aí para competir com o professor, e sim para mediar mesmo o conhecimento, o quanto a gente ainda tem o que avançar, mas nós que somos não somos novos na rede, eu tenho 28 anos de rede, a gente já vê o quanto a gente evoluiu, tanto em relação à tecnologia, quanto em relação à leitura, e quanto em relação a todas as ações nossas, e isso é muito bom. Temos muito orgulho de vocês. Vocês realmente, para a gente, vocês fazem a diferença. Então, eu passo aqui a palavra ao secretário do Parlamento, nosso professor da rede também. Muito obrigado, que tenhamos aí um excelente dia de trabalho. Então, da importância dessa reunião em relação à integração, né? Isso é real e é verdade, porque o trabalho, tanto no mediador de tecnologia como mediador de leitura, né, com os agentes de leitura, ele não é um trabalho, ela falou assim, que a regional deu até um prêmio certificado, fantástico, isso mesmo, a valorização. Mas isso é o seguinte, não é um agente da sede, é um agente da rede. Então, o agente, o mediador, ele tem que ser entendido como aquele que é o instrumento da rede. Então, a regional, aquela regional, ela tem que incorporar, né, o trabalho dos mediadores, dos AGEs e dos articuladores como ações fundamentais para aquilo que a gente falou aqui no início. Para quem? Para o aluno. Então, por isso que é muito bom a regional também organizar o seu trabalho do ponto de vista de facilitar a vida, né, e as ações dos mediadores, sejam de tecnologia, sejam de mediadores de leitura. Por quê? Os AGEs, porque muitas vezes eles precisam de locomoção, sair de um lugar para outro. E se a agenda da regional estiver mais organizada, é possível você tirar um resultado melhor disso. Meu nome é Débora, hoje eu estou aqui com a André e com a Alessandra. E nós vamos representar o nosso grupão de 42 mediadores de leitura. O aluno, atualmente, não tanto agora, mas quando a gente entrou em 2013, a gente se deparava com um quadro muito crítico do aluno desinteressado pela leitura. Então, o que mais nos chama a atenção ali é a última frase, ler civiliza. E nós trazemos isso para a nossa rede desde 2013. Né? Nós temos um trabalho muito empenhado em mostrar para o aluno a importância da leitura, não só no âmbito da escola, mas para a sua formação cidadã. E nós trazemos vida para essa leitura. Como que o aluno pode desenvolver isso na escola? Com vida, com alegria, com prazer. O JLA, que é os Jovens Leitores em Ação. Bom, temos algumas fotos das reuniões dos times de leitura. Esses jovens, eles são orientados pelos agentes de leitura e eles produzem muito, muito mesmo, e muita coisa boa. E essas reuniões são de alinhamento, estudo do material, um material riquíssimo. Isso foi em visita a uma escola, apresentação de paródia, que também compõe uma parte do JLA, e é uma proposta também do PLE. Afinal de contas, são integrados, né? Não se separam, nem PLA, nem PLE, nem JLA. Participação do professor, isso foi um ganho muito grande para a gente. Né? O professor ele precisava se apropriar da sala, do espaço de leitura. E agora os professores chegam junto, apoiam, e não é aquele apoiar assim, você precisa de algo, não, é aquele apoiar de colocar a mão na massa. Então, foi um grande ganho. Mais uma vez, a leitura deleite, a leitura prazerosa, com o professor, com essa presença tão significativa que é o professor abraçando o protesto. Chá literário, né? E aí a gente precisa destacar a presença dessa mãe. Ela é a mãe dessas duas meninas que estão ao lado dela, e essas duas meninas eram bem disciplinadas, segundo a escola. E mudaram de escola e passaram a se apaixonar pelos projetos da escola nova. E a agente de leitura estranhava o fato dos livros demorarem a voltar. Eles pegavam os livros emprestados e eles demoravam, né, nesse retorno. E conversando, eis uma história linda, né? Que a mãe, ela lia também os livros levados pelas crianças
E como o pai não era alfabetizado, ela contava para ele. Então a gente percebe aí a extensão da leitura. Ela não está só no ambiente escolar, ela está indo para a sociedade, está indo de uma forma bonita. É um pai que passou a ser leitor sem saber ler. Tirar um pouquinho os livros da biblioteca, da sala de leitura e levar para os espaços de convivência, levar para parte da escola, deixar que todo mundo possa pegar sem aquela coação, né? Porque o aluno fica um pouco coagido de comparecer nos espaços de leitura. E aí não, ele está livre. Desde 2013 que a gente vem fazendo esse tipo de formação, tá? A primeira formação aconteceu no finalzinho de 2013, ali em junho mais ou menos, e 2014 e agora em 2015. E aí, disponibilidade de vagas. Tivemos as inscrições das regionais, que teve também as restrições, teve toda uma qualificação, quem poderia participar, quem não poderia, e toda uma base para a gente poder fazer essas inscrições. E aí, para nossa surpresa, de 904 que nós inscrevemos, nós tivemos a participação de 960 agentes de leituras agora em 2015 participando desse projeto. E aí a gente traz em forma de pizza, só para a gente poder ter a noção de quantas participaram na primeira rodada, isso quer dizer a data ali que foi dada, que foi passada para todas as escolas, e em vermelho a repescagem. E aí as repescagens tiveram assim um gostinho para o mediador de leitura assim, mais forte, porque nesse momento de repescagem nós estávamos mais que à frente disso. Então nós nos apropriamos muito mais do material, nos apropriamos muito mais das nossas falas para passar para os agentes de leitura na repescagem. Dizer que a nossa meta é de 1.200 agentes formados e nós já estamos em 960. Então a gente está caminhando cada dia mais para atingir esses 1.200. Aí a gente traz para vocês a consolidação das visitas da formação em serviço, né? Enquanto mediadores nós nos formamos, tá? Temos uma formação. Deixamos um pouquinho a roupagem de professor de sala de aula e nos tornamos gestores de um programa, de um projeto. E levamos isso para dentro das escolas. Nesse momento de visita às escolas, a gente tem toda uma formação em serviço para os grupos que estão dentro dessa escola, não só para a gente de leitura. Existe aí aquele momento em que a gente faz a formação em serviço também com o diretor, com o coordenador, com o professor e com quem mais quiser chegar na hora que a gente está lá. Tá? E eu acho que é isso. Agora, Andréia, por favor. Bom dia. Então, gente, dando continuidade aqui, as minhas amigas já falaram, nós, mediadores, acompanhamos aproximadamente 35, tem algumas diferenças, 28, 36 escolas aproximadamente, estamos em sala de aula. O que a gente observou assim que a gente chegou na nossa função? O perfil desse agente de leitura. Ele chegava na escola e a gente percebeu que esse agente de leitura não tinha noção do seu papel dentro da escola. Ele não estava exercendo a sua função. Estava na secretaria, estava em todos os outros setores, mas não estava dentro da sala de aula. Então, dentro da sala de leitura. Então, a gente começou esse trabalho, foi árduo, muitos mediadores de leitura, nas nossas visitações, e conversando muito com os nossos diretores, conscientizando dessa importância. Em todas as formações que acontecem dentro das regionais, a gente pede uns 5 minutinhos para a gente poder estar falando também da importância dessa função da agente de leitura, da importância dos projetos dentro da unidade escolar. Nesse caso, as regionais, elas têm percebido a importância de valorizar esses agentes de leitura. Eles têm se sentido mais valorizados dentro da escola. Esse é o exemplo de uma regional que premiou as agentes de leitura que estavam fazendo boas práticas dentro das unidades escolares. Foram premiados, acho que mais de 20 agentes de leitura. Eu acho muito interessante isso. A gente tem procurado trazer isso sempre nas nossas formações dentro da regional. Valorizar o agente de leitura que tem boas práticas. Eles vêm, eles falam, e é um momento de troca tão importante entre eles e com a gente também, né? A gente vê aquilo que está acontecendo. Assim, nas formações do agente de leitura, a gente propõe que eles façam uma atividade que depois eles vão fazer com os próprios alunos, que estão no material do JLA. E esse é um vídeo da formação, se a gente não conseguir ouvir. E hoje em dia é paródia.
esse personagem tão importante, eles conseguiram realmente abraçar. Mas foi um processo que a gente conquistou e que a gente não vai conquistar muito, com certeza. A gente quer sair. Sou Eliane, Yara, Eva está descendo ali. Estamos representando os NPEs, todos os NPEs. No caso, a regional, a Baixadas Litorâneas, Noroeste, mas todas as regionais e todos os NPEs estão representados aqui. Já temos noção, temos lá no NPE o articulador, mediador de tecnologia, mediador técnico, pode passar. E o tempo todo foi falado aqui sobre a importância de integração. E é outra coisa, como professores, nós ficamos muito felizes, porque não se faz educação sozinho. Na semana passada, em conselho de classe, uma professora sugeriu, para resolver um problema de turma, sabe o quê? Vamos dar uma aula coletiva? Não se faz educação sozinho, daí a importância da integração. E aí, a Yara vai falar um pouquinho sobre essa questão da relação com a regional. Então, a gente tem, assim, percebido e agradecemos muito, né, a parceria da regional com o nosso trabalho, né, o incentivo e principalmente a valorização, porque ela não só coloca a gente para trabalhar, mas ela também valoriza o nosso trabalho. Bem, gente, o NPE, antes de ter esse projeto, nós íamos à escola, mas nós não nos sentíamos pertencentes à escola. Então, nós oferecíamos, mas poucos diretores buscavam. Então, acho que um grande ganho dessa parceria toda, de estar dentro da escola, é você ver que o outro te enxerga não como um elemento de fora, mas que um elemento que está ali, dentro, junto e contribuindo. E isso foi um ganho ímpar mesmo. História para contar, né? E da relação com a escola, a Eva vai falar um pouquinho. Bom dia, gente. Eu sou a Eva do RJTV. Eu nosso lá da Jacuí Clérigio 13, também agora de questão, tá? E nós montamos várias oficinas dos NTEs, né? Para mostrar para eles outros tipos de tecnologia que eles podem estar utilizando como cartazes, como tem um material na escola chamado MTG da escola, né? Então esse material foi utilizado até na oficina de português, né? E os professores ficaram maravilhados, porque muitos nem sabiam, né, que tinha na escola. Porque estava lá, eles receberam e foram tinha os DVDs, né? TV escola, essas tecnologias, né? Que chegaram primeiro e que ninguém mostrou. Então a gente passa a mostrar isso tudo, né? Tem feito bastante oficinas, né, com celulares, né, para eles entenderem a importância, mostrando para eles que o aluno, ele tem o dom da tecnologia, mas ele não tem, né, tem o dom de mexer no botão, mas ele não tem a orientação. Então, isso quem vai dar é o professor, tá? Pode passar. A sensibilização do professor para o uso pedagógico das novas tecnologias. Eu tive um professor que eu fui apresentar o SAERGI, o banco de itens, aí o professor disse no começo, você conhece? Não. Você tem interesse? Não. Aí eu tem. Me afastei porque ele não deve ir por nada. Olha, gente, um mês depois ele foi me procurar para conhecer. Muito bom. Pode passar. Realização de oficinas, pode passar. Temos o SAP, o nosso Sistema de Administração Pública de Informações, o endereço. E tem muito mais, mas o quebra-cabeças não termina nunca e vamos de mãos dadas. Continuando nessa jornada pelo século XXI, cheio de contradições e sonhos como a própria vida. E nessa mediação fica o convite, que é o que a gente faz o tempo todo. Vem conosco. Vou voltar aqui, parabenizar todo esse trabalho, né, porque o primeiro, né, apresentado o mediador de leitura, veja como é que a nossa rede ela está começando a amadurecer do ponto de vista de ação mesmo, né? E do mediador de tecnologia também, né? Você quer. Quando eu falei para vocês que a gente tem que criar e mudar um pouco a cultura e deixar sedimentada uma cultura de ação na rede, é exatamente isso. Daqui a algum tempo,
né? Essas coisas vão ser tão comuns para a gente que os agentes de leitura, os mediadores de leitura, os mediadores de tecnologia, os agentes de acompanhamento de gestão escolar serão considerados pessoas da rede, funções da própria rede, como é um professor. O professor, até hoje, né, as funções que as pessoas guardavam na cabeça eram do diretor de escola, professor, mais conhecido. E como se só essas existissem para a escola funcionar. E a gente está querendo mostrar para todo mundo que a gente tem outras tão importantes e talvez mais estratégicas que precisam existir para a escola chegar no valor. Então, daqui a algum tempo, mediador de tecnologia, mediador de leitura, agente de leitura, diretor de escola, professor, serão funções que todo mundo reconhecerá como funções fundamentais para a educação do Estado do Rio de Janeiro. Então, isso é um trabalho, é aquilo que eu estou falando, vamos trabalhando que a gente vai consolidar isso. Eu só queria fazer uma observação aqui, parabenizar a todos vocês, a apresentação aqui dos mediadores, tanto de leitura quanto de tecnologia. Realmente nós estamos orgulhosos de vocês. Gestão do processo. E nós tivemos a capacidade de criar equipes de gestão na ponta. A primeira equipe de gestão que nós criamos foi o AGE, né? Mas ela faz a gestão da escola, do ponto de vista sistêmico de uma gestão. Mas a gente foi mais ousado, a gente criou um outro grupo de gestão mais pedagógica, né? Que é aquele que vai na alma da escola, que é o mediador de tecnologia. Esse é a inovação da inovação. Então, as pessoas ficam espantadas quando a gente fala dessas equipes de ponta, porque os estados, de modo geral, eles não têm equipes de ponta. Eu conversava com o subsecretário de Santa Catarina na semana passada, e quando eu comentei dos mediadores, inclusive eu vou a São Paulo agora, na segunda semana de agosto, só para falar do nosso programa de tecnologia e dos mediadores de tecnologia. Porque o secretário de Santa Catarina ele ficou espantado, a gente perdeu essa gente toda, que era a equipe de NPE, né, que eram os multiplicadores, eles perderam, né, que são pessoas que têm uma formação acima da média e as outras secretarias vão puxando essas pessoas para trabalhar. E nós tivemos, né, pelo menos um pouco de inteligência, né, na equipe pedagógica. Eles falaram, não, a gente vai aproveitar, né, esse exército extremamente bem qualificado e transformar essa equipe numa equipe de gestão mesmo de pedagógica, né, de levar a informação da inovação para dentro da escola. Isso foi um passo que ainda, gente, eu vou dizer para vocês, o resultado ainda não apareceu. Vocês podem ter certeza que esse tipo de intervenção vai dar um resultado muito substancial nos próximos anos. Educação é assim, né? As coisas não aparecem no primeiro momento. Elas precisam sedimentar, elas precisam entrar na cultura de uma administração para elas poderem dar resultado no final. Então, o mais importante é a gente ter criado essa equipe. Concepção hoje do mediador. O mediador é um porta-voz, eu diria, da inovação. Não digo nem tecnológica, mas da inovação. Tudo que chega, né, para a secretaria e tudo que a equipe lá da Adriana Lessa, na Carla Bertani, em termos de investigação pedagógica, chega e analisa, quem leva para a escola? Os mediadores. Não tem outro. É a comunicação direta da política pública com a escola. Isso nenhum Estado tem. E isso eu acho que é o valor que a gente tem que conseguir. Na hora que eu chegar em Brasília e mostrar isso tudo aqui, o pessoal vai babar com o Rio de Janeiro. Mas é verdade, o trabalho está muito bonito, o trabalho de vocês, muito mesmo. Eu quero agradecer mesmo, bater palma aqui para o trabalho de tecnologia e de leitura, volta e meia é questionado sobre o embasamento legal para as avaliações. Ninguém inventa nada do nada, né? E a Secretaria de Educação, ela tem que cumprir a legislação nacional a respeito da educação. E nas nossas escolas, nós precisamos criar a cultura de estudar a legislação educacional. Não existe isso, tá? O artigo 4, né, fala do que é o processo de avaliação do Estado, né, que tem um caráter diagnóstico,
reflexivo e inclusivo e que deve oferecer suporte para o replanejamento do trabalho pedagógico. Gente, toda avaliação ela faz um diagnóstico. Nós, professores, que parece não temos consciência disso. A minha avaliação, aquela que eu preparo, e vocês devem estar cansados de ouvir o professor falando com o Saergi, ele não tem nada a ver com isso, porque não é ele que prepara, como se a avaliação só fosse aquela que eu preparasse. Mas o importante não importa quem prepara, o importante é o que eu faço com o resultado dessa avaliação. A minha avaliação, aquela, eu, Reinaldo, professor de língua portuguesa, preparei uma avaliação, o que eu faço na hora que eu corrijo? Eu tenho o resultado do meu aluno depois que eu corrijo, não tem? O que eu faço? Entrego as notas para os alunos, vou lá e lanço no diário, acabou? Numa regional, a gente estava falando para professores, né, foi em 2012, 2013, os 2 anos mais difíceis para nós, né, foi o primeiro ano, 2011, e o segundo ano, 2012. Agora as coisas estão mais tranquilas. E uma professora pediu a palavra e ela me disse o seguinte: essa avaliação de vocês é muito fácil. Eu falei, por quê? Porque os meus alunos estão se saindo muito bem nas avaliações de vocês. Eu tenho uma turma com 25 alunos, 20 serão reprovados, porque eles não sabem absolutamente nada. Aí eu falei, qual é a série, professora? Primeiro ano de ensino médio. Falei, quantos alunos tem mesmo? 25. Sonho de consumo de qualquer professor, não é? Sonho de consumo. Eu nunca tive uma turma com 25 alunos. Eu já tive turma do segundo ano do curso normal com 68 alunos, uma de terceiro ano com 60. Pensa bem como é que você faz isso. Você nem faz chamada. Se você se meter a peça de fazer chamada, acabou a aula. Aí ela tem 25, dizendo que dos 25, 20 seriam reprovados. Sabe que mês que nós estávamos? Maio. Ela não parou para pensar em nenhum momento que a prática dela poderia não estar sendo adequada, que os instrumentos que ela estava utilizando poderiam não ser adequados. Ela não usou a própria avaliação como diagnóstico daquela turma. E a partir do momento em que eu vou ao médico, ele me solicita um exame e tem um diagnóstico, o médico não me receita algum procedimento, remédio, fisioterapia, um monte de coisa. O professor é a mesma coisa, não é não? Eu aplico a prova, tenho um resultado, é um diagnóstico. Qual é o remédio que eu vou usar para tratar os problemas detectados? É isso que precisa ser. O SAERG, ele é a nossa avaliação anual, ele nos fornece um indicador, que é o IDERJ, e através desse indicador a gente pode comparar com o nosso IDERJ. E geralmente os dois se aproximam muito, tá? O Ângelo até depois pode falar sobre isso. Antes de sair do IDEB, a gente já fez os cálculos aqui e na maioria das vezes chegamos ao mesmo número, não é isso? Porque nós usamos a mesma metodologia e usamos a mesma matriz de referência. O SAERG, ele é um instrumento que foi pensado para ser uma ferramenta pedagógica para o diretor e para o professor. Então ele não é corrigido pela TRI, ele é corrigido pela TCT, para que a gente